Glórias, aleluias, glórias a Jesus, Deus seja louvado. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos e queridos ouvintes, sejam bem-vindos a este humilde pequeno canal. Quem vos cumprimenta é irmã Cíntia Carvalho. E neste momento estaremos fazendo mais uma leitura bíblica em Jeremias capítulo 13 e 14. Aleluia, glórias a Deus, amém, glórias a Jesus. Pegue a sua Bíblia, abra em Jeremias vamos ler capítulos 13 e 14. Louvado seja o Senhor, graças a Deus por todas as bênçãos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, te rendemos louvores, glórias e honras e majestade, Senhor Deus amado, por mais este dia, Senhor, que o Senhor já deixou pronto para nós, meu Pai. E neste momento, Senhor, agradecemos-te, meu Pai, pela noite, pelos livramentos, Senhor, pelas provas que virão, pelas lutas que enfrentaremos, por aquelas que a gente já está enfrentando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, desde já fazemos um novo concerto, uma nova aliança, a reconciliação, e aqueles que, meu Pai, desejam, meu Pai, em seu coração, entregar a sua alma para o Senhor, pois nunca fizeram esta oração de entregar a sua alma ao único aquele que morreu por elas, em nome de Jesus. Repitam todos comigo esta breve oração de novo concerto, nova aliança. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças lhe damos por esta oportunidade maravilhosa, Senhor. Perdoe os nossos pecados, lava-nos com o seu sangue e nos purifica de toda a sujeira. Justifica-nos, Senhor, e escreve e reescreve o nosso nome no livro da vida, pois nós confessamos que somente Tu és o único Senhor e Salvador das nossas almas. Em nome de Jesus, assim nós lhe agradecemos. Amém. Senhor Jesus, toma frente, meu Pai, deste período, Pai, de leitura da Tua palavra, deste alimento sagrado, espiritual, deste alimento poderoso para o espírito, corpo, alma, para os nossos dias, para as nossas vidas, Pai. Vem abrir os corações, vem amolecer os corações nesta hora, Senhor. Dá sabedoria e entendimento a cada um, Senhor. E que possamos não somente ser meros ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Jeremias capítulo 13 diz assim: o cinto de linho, símbolo de Judá. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo:
Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. 8. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será o tal como este cinto que para nada presta, porque como cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Os odres de vinho. Versículo 12. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Porém tu dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, aos sacerdotes, aos profetas e a todos os habitantes de Jerusalém, e falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Versículo 15. Ameaça de cativeiro. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. Amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinastes a serem príncipes e chefes sobre ti? Porventura não te tornarão as dores como a mulher que está de parto? A causa das desgraças. Versículo 22. Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas vestes, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Pelo que os espalhei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que se te
será medida por mim, diz o Senhor, pois te esquecestes de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas vestes até o teu rosto e aparecerá a tua vergonha. Já vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos e a enormidade da tua fornicação sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Glória a Deus, Jeremias capítulo 14, Seca, fome e miséria. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalece os seus olhos porque não há erva. A oração de Jeremias e a resposta de Deus. Aleluia. Versículo 7. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. A esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como o variadante que se retira a passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem a espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Versículo 16. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes percorrem
uma terra que não conhece. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, o Senhor, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus por esses 2 capítulos que acabamos de fazer a leitura maravilhosa. Aqui podemos dar uma palavra a respeito desses 2 capítulos que nós lemos aqui em Jeremias, sobre uma palavrinha: desobediência. A desobediência faz com que nós venhamos nos afastar de Deus, pecamos, E mesmo sendo o povo a quem o Senhor escolheu, nós vemos aqui o quão triste, quanto sofre. Deus chora, meus irmãos. Deus chora por nós, por conta das nossas iniquidades, por conta da nossa rebeldia. Nós vemos aqui Judá, Jerusalém, prostrados ali em servirem outros deuses, deuses alheios, ou seja, deuses de outras nações, de outras tribos, de outros povos. Esses deuses falsos, mentirosos. E é algo muito abominável aos olhos de Deus. É como se arrancasse ele do próprio trono dele e colocasse uma escultura feita por mãos da própria criatura que ele fez. E como nós vemos em tudo que Deus fala, em todas as nossas ações, existem consequências. Aqui se veio o cativeiro. Louvado seja o Senhor. Por conta da maldade. Na primeira parte o Senhor fala sobre um cinto apodrecido, que para nada serve, nada presta, é esquecido. Assim seria também o povo a quem se dizia do Senhor, porquanto da sua soberba, porquanto da sua desobediência. Isso não é diferente nos dias de hoje. O nosso Deus nunca mudou desde o princípio, eternamente Ele será o Deus de justo juízo, Deus que realmente Ele ama seu povo. Ele ama seu povo. Aqui nós vemos, louvado seja o Senhor, que pelo profeta Jeremias, é uma função, irmãos, é uma honraria. Nós que levamos a palavra, você que leva a palavra de Deus, se Deus assim falou, fale assim, da forma que Deus ordenou a falar, mesmo que sejam sentenças, como nós vimos aqui. O Senhor mandou avisá-los, Ele não mandou eles se prepararem, não, Ele só mandou entregar ali a palavra, o juízo que viria sobre o seu povo. Seca, fome, miséria, as desgraças. E ele representando aqui o cinto, assim seria Judá. Para nada serviria mais, seria apodrecido. Aqui nos odres de vinho ele derramaria, aleluia, embriagaria os habitantes da terra, os reis estípes, aleluia.
e faria com que eles entrassem uma guerra contra eles mesmos. Eles se levantariam uns contra os outros, pais contra os filhos, como diz o versículo 14, no capítulo 13. Ele encheria de embriaguez, de loucura, de perturbação. Ele faria isso por conta da maldade, do pecado, por se afastarem do Deus vivo, não se purificarem das suas imundícias, não mudarem de atitude, de ação, não adorarem o único Deus verdadeiro. E aqui também falar sobre a ameaça de cativeiro. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A espada. Aleluia. O versículo 17 fala aqui dele chorando, o nosso Deus. Aleluia. 16 diz assim: dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza a escuridão. E se isto não ouvides, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Louvado seja Deus, foi aprisionado, foi preso para ser torturado, para sofrer nas mãos do perverso. Aleluia. E o Senhor está falando para nós no dia de hoje. Vamos dar glória ao nosso Deus, vamos dar glória somente a Ele, para que não venha um momento tenebroso, em que também se feche a luz dos nossos olhos, ou seja, chega a morrermos por conta da nossa soberba, da nossa ingratidão por não adorarmos a Deus, a causa das desgraças. E muitos ainda nos dias de hoje, vamos trazer para os dias de hoje, estão assim também. Estão querendo saber por que tanta desgraça, por que tantas enchentes, por que tantas coisas que estão acontecendo. Primeiramente, é para cumprir a palavra do Senhor que não volta vazia. Ele é totalmente poderoso, a sua palavra é totalmente poderosa. Mas também é por conta da multidão das maldades. Como diz o versículo 22, pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas vestes e os teus calcanhares sofrem violência. Aleluia. São ensinados a fazer o mal. Como é que vão fazer o bem? Como diz o versículo 23. Louvado seja Deus. Olha quão grave. Ele cita os pecados de Judá e de Jerusalém, do seu povo. No versículo 27, já vi as tuas abominações e os teus adultérios, os teus rinchos e a enormidade da tua fornicação sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, Jerusalém, até quando não te purificarás? Assim está os dias de hoje o povo de Deus. O homem não quer se purificar do seu pecado, não quer se limpar pelo sangue de Jesus. A palavra tem esse poder de instruir, por isso estamos aqui na leitura bíblica, estamos aqui realmente lendo a palavra, dando ouvidos, lendo a palavra, entendendo pelo Espírito Santo que discerne, que ensina. E nós temos que pôr em prática obras, fé e obras. É crer na palavra, confiar na palavra tão somente e dela viver, dela praticar essa palavra. Então todos os dias é dia de purificar-nos de toda a nossa iniquidade, mas não é somente uma purificação para se limpar como se fosse um banho somente, não. É para que não venhamos nos sujar mais, abandonar o pecado, a sujeira, a devassidão, é continuar nos santificando, guardando as nossas mentes, coração, alma, guardando com a verdade da palavra de Deus, jejuando, orando em todo o tempo, com vigilância, fazendo a obra do Senhor. E aqui no 14 diz, seca, fome e miséria,
Brasil, não somente o Brasil, mas as nações estão sofrendo seca, fome e miséria, estão sofrendo calamidades. Virá muito mais ainda. Louvado seja Deus, para cumprimento, aleluia, da palavra do Senhor. Pestes já estão voltando, novas pestes estão surgindo, outras já estão voltando, e muito mais assolações, seca, fome e miséria. E assim foi também com este tempo de Judá. Anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas, ando de luto até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. É o versículo 2 do capítulo 14. Aleluia. Vão procurar água, não vão encontrar, já está acontecendo isso. Leve as vasilhas, vão voltar com as vasilhas vazias para encher água, não vão encontrar. Então o mundo, as nações estão vendo, estão sentindo, estão passando pelos juízos do Senhor, pela sua desobediência, porque não querem adorar o único Deus, não querem se curvar, não querem dar glória ao nosso Deus, não querem se limparem das suas abominações, não querem se purificarem das suas devassidões. Daqui a pouco, se Jesus não voltar até fevereiro, março, já está aí a festa da carne, está chegando aí as festividades de final de ano, e querem se embriagar, querem comer. Até mesmo as igrejas que se dizem o povo de Deus estão concentradas em se servirem somente a vossa carne. Vamos nos reunir para nos humilhar, vamos nos reunir para dar glória ao nosso Deus, como diz o versículo 16 do capítulo 13. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos. É tempo de conserto, é tempo de purificação, tempo de arrependimento genuíno, não por boca, não por uma prática apenas somente como um ritual, pedir perdão do Senhor e voltar daqui a pouco a cair no mesmo pecado. Nós precisamos nos envergonhar da nossa imundícia, precisamos nos envergonhar, nos arrepender desta adoração mesquinha que resta para o Senhor. Deus não se agrada do resto do teu dia, Deus não se agrada do resto do teu tempo. Ele quer a primícia, Ele quer o primeiro momento, Ele quer o acordar, Ele quer o último, porque Ele é o princípio, Ele é o fim, a Ele toda a glória. Louvado seja o Senhor. E aqui nós vemos que Jeremias, o homem de Deus, clamou pelo povo. Não foi por amor a Jeremias ali. Se fosse por amor a Jeremias, talvez o Senhor realmente, Ele iria ali poupar da fome, poupar da seca, da miséria. Existe os Jeremias de Deus que estão clamando ao Senhor ainda: Senhor, tende misericórdia deste povo que padece. E o Senhor está falando para este Jeremias também. Você pode ser o Jeremias dentro da sua casa. Eu sou Jeremias dentro da minha casa que está clamando pelo meu povo para conserto. Você também, mas de repente o Senhor hoje vem falar: não clame, não rogues por este povo para o seu bem. Ou seja, versículo 11, versículo 12 de capítulo 14, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada. Espada é morte. Pela fome e pela peste, de todas as formas, tanto pela fome, pela peste, pela seca, pelas enfermidades, vai haver morte, vai haver guerras. E isto está acontecendo nos dias de hoje.
Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas, ouça que o Espírito Santo está falando para esta humanidade, para se lavarem das suas sujeiras, para nós nos purificarmos, nos arrependermos da adoração falsa a deuses falsos, das mentiras, de falsas profecias, como ele diz também. Louvado seja o Senhor, dos falsos profetas que profetizam falsamente, só falam aquilo que o povo se agrada, não vêm com juízo, não vêm para arrependimento, dizem falar no nome do Senhor quando ele não falou. E aquilo que o Senhor falar devemos entregar, porque quando ele fala, adverte, é para conserto, é para arrependimento, é para a salvação das almas, do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqueles que pregam, aliás, os falsos profetas que profetizam falsamente, mentirosos, eles mesmos vão ser os primeiros a morrerem. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 16. E o povo quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Então não dê ouvidos a falsos profetas, a falsas revelações, visões, ensinos. Não dê ouvidos, porque o Senhor falou que aqueles que ouvirem vão se lançar nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, ou seja, não vai ser poupado aqueles que só ficam ouvindo à procura de experiências que nós temos falado, de arrebatamentos, de revelações. Só se ouve isso, não que tudo, nem que todos realmente, as experiências e visões, revelações não vêm da parte de Deus, mas nós não precisamos viver disto, nós precisamos viver da verdade da palavra, do alimento da palavra, obediência ao Senhor, santificando. Ele usa os seus vasos, ele usa os seus pequenos para alertar, para exortar também. Louvado seja o Senhor Jesus amado. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que ele fala para Jeremias fala para este povo rebelde, obstinado. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, exatamente os tempos que nós estamos vivendo. Porventura já te todo rejeitaste a ajudar? Essa aqui deveria ser a nossa oração, é isso que ele falou. Fala para este povo que a oração deles vai ser essa. Tem que ser desse jeito. Vai ser assim. Eu não retirarei nem a espada, nem a fome, nem a miséria. Eu não os pouparei. Assim será. Louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. Mas ele está falando, ensinando como orar até mesmo, como clamar a ele mesmo. Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo de cura, e eis aqui turbação, exatamente. Vai vir as pestilências, vão procurar a cura e não encontrarão. Por conta da maldade do povo, por conta da soberba, por conta da rebeldia, do afastamento das coisas de Deus. Quanto mais Jesus se aproxima, quanto mais se prega o evangelho, mais se endurece os corações, mais não querem ser lavados. Quanto mais sinais da volta de Jesus, quanto mais se abre o mar vermelho, quanto mais, aleluia, se fazem prodígios, ainda assim não creem no Senhor. Ficam apegados a sinais somente, não querem buscar uma vida íntegra, santa, separada na palavra, pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, vosso Deus, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, por tu fazes todas essas coisas. Esta oração, próprio Deus, ele falou para Jeremias passar esta oração,
que seja esta oração para do povo, para esperarem ainda nele. Então, esta é a mensagem de hoje. Louvado seja Deus, me estendi um pouco, mas nós fizemos a nossa leitura bíblica, o entendimento desta palavra, repreensão da parte de Deus, alerta ao povo de Deus, aquele que realmente tem juízo, aquele que ouve esta palavra que acabamos de ler, meditar. Obedeça a voz do Senhor, vamos todos obedecer a voz do Senhor. Arrependermos diariamente. Arrepender é abandono, é vida nova, não é viver na prática do pecado, sempre inconstante. Uma hora está tudo bem, vigilância, daqui a pouco tropeça no mesmo pecado. Vai pelo mesmo caminho para cair pelo mesmo caminho, para afundar pelo mesmo caminho. Fechemos as brechas. Eis aqui a palavra de Deus para a nossa saúde, do nosso espírito, para o fortalecimento e revestimento da nossa vida. Não há desculpas para não se alimentar e se alimentar muito bem, porque esta palavra tem tudo o que nós precisamos. Não há desculpa para não ouvir a voz de Deus. Não há desculpas esfarrapadas para não obedecermos à voz do Senhor. É o Espírito Santo quem convence. É o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra eficaz para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos fazer uma breve oração. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos mais uma vez por esta rica palavra poderosíssima. E nós sabemos, Pai, que esses dias que nós lemos aqui, Senhor, do tempo de Judá e Jerusalém, também são os dias que estamos vivendo para a glória do Teu nome. E nós vemos que realmente, Senhor, o Senhor abomina, o Senhor rejeita esta ingratidão do Teu povo, o Senhor rejeita a desobediência, o Senhor rejeita, Senhor, tudo aquilo que nos separa, que nos venha realmente nos sujar, Senhor, diante da Tua santidade. Por isso, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui arrependidos, perdoa-nos e que esta palavra tenha este poder que nós cremos que ela tem, o poder de nos limpar, de nos purificar, Senhor, de toda imundícia, de todo pecado, de todo adultério e fornicação, de todas as falsas profecias, de toda mentira, de toda idolatria, Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, lava-nos com Teu sangue, limpa as nossas mentes, dá-nos a mente de Cristo, firma os nossos passos, e quanto mais nós lermos a Tua palavra, mais apegada a ela, mais necessitados, famintos, inseparáveis queremos estar, Senhor, com a Tua palavra, mais desejosos para já ver, aleluia, um momento de apreciá-la, de saborear essas palavras poderosíssimas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa grandemente, Senhor, a cada um. Trabalha na minha vida, na vida de cada amigo ouvinte, dos irmãos em Cristo, e que ainda há tempo para nos arrependermos, abandonar tudo aquilo, Senhor, que desagrada ao Senhor. E perdoa-nos mais uma vez, Senhor. Venha derramar da Tua paz, da Tua graça infinita, da Sua misericórdia. Aqueles que dão ouvidos e obedecem à Tua voz, que te dão glórias e honras para todos sempre, Senhor. Graças te damos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um. E até a próxima leitura bíblica, se assim o Senhor não voltar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.